Deus marcial regrediu ao nível 2. Capítulo 694. História paralela 23. Por que ele está aqui? Seong Ji-han olhou para Dongbang Saki com um olhar calmo. Ele esperava que ele esperasse dentro do abismo até sua descida. Mas ele apareceria de repente aqui com um enorme símbolo de Taiji. Então, uma dor aguda perfurou sua cabeça. Isso é. Uma memória surgiu em sua mente. Isso é um desastre. Brincando com a criança, depois a mãe da Sofia ligando para ele dizendo que foi um desastre, foi tudo igual a antes. Mas, depois disso, SSSS. À medida que o símbolo Taiji de Dongbang Saki se movia para trás, o mundo inteiro começou a ser sugado. Rachadura. Todas as janelas dos edifícios quebraram. Até mesmo as pessoas lá dentro foram surpreendidas pelo giro reverso do Taiji. Claro. Sofia e Ellie também estavam entre essas pessoas. Ji-han. Eu tenho que chamar Ellie. Papai. Ele só pôde assistir impotente enquanto sua filha e esposa desapareciam no Taiji. Não. Seus olhos se viraram. Seong Ji-han tentou impedir Dongbang Saki de qualquer maneira, mas... Isso é lamentável. PSHSH. Ele foi esfaqueado pela espada de Dongbang Saki. Ele não durou muito e também foi sugado para o Taiji, onde todo o seu corpo foi dilacerado. Dongbang Saki. Pouco antes de morrer. Seong Ji-han, que disse o nome de Dongbang Saki cheio de ódio. Com seu ressentimento desesperado. A curta cena que surgiu em sua mente terminou. Seus momentos finais de derrota impotente para Dongbang Saki. Depois de ver isso, Seong Ji-han pôde entender quem era o dono daquela memória. O mestre do abismo, a alma perdida de Taiji? Fragmentos de Seong Ji-han que perdeu para Dongbang Saki. Esses fragmentos se fundiram e foram deixados como uma alma perdida, que se tornou a alma perdida de Taiji. Mas, um deles era casado com Sofia e tinha um filho. Agora fazia sentido porque a alma perdida de Taiji odiava tanto Dongbang Saki. E então, o poder dos fragmentos se funde. Uma luz brilhou no corpo de Sang Ji-han, fazendo seu corpo parecer ainda mais leve. Antes, ele só podia exercer suas estatísticas azuis, mas, depois de ver as memórias, ele agora poderia usar o poder do atual Seong Ji-han conhecido como a Espada Americana. Neste nível, posso conseguir um suporte de cerca de azul 2. Ele recebeu essa habilidade de parar Dongbang Saki desta vez? Seong Ji-han caminhou em direção à janela da sala com um olhar calmo. SSSS. Quando seu corpo ficou translúcido e ele passou pela janela. Dongbang Saki, que estava apenas acariciando a barba, abriu a boca. Desembainhe sua espada. Ao contrário do passado que a alma perdida de Taiji experimentou, Dongbang Saki estava lentamente esperando que ele desembainhasse sua espada. Seong Ji-han sentiu que algo estava estranho olhando para ele. O adversário à sua frente. Não parecia um servo do deus marcial que queria destruir a humanidade pelas ordens do deus marcial. Em vez disso, ele se sentiu semelhante a Dongbang Saki de dias posteriores, que colaborou com Seong Ji-han para resolver os problemas da arca. Dongbang Saki, por que você está aqui? Aquilo é. Com essa pergunta, a mão de Dongbang Saki pareceu parar por um momento. Esse é um problema que você deve descobrir por si mesmo. Ele estendeu a mão que acariciava a barba e o Taiji começou a virar para trás. O eu aqui é seu inimigo. E então, o espaço foi distorcido lentamente. Uma espada Taiji feita de luz começou a revelar-se gradualmente. Dê tudo de si. Ao dizer isso, Dongbang Saki brandiu levemente a espada. Mas Sang Ji-han sabia muito bem. Esse golpe leve dividiria a terra e o céu. Para contrariar isso. SSSS. Um símbolo de Taiji apareceu atrás de Seong Ji-han e as duas formas divididas em Yin e Yang combinadas em uma. E dentro dela, o que apareceu foi uma espada semelhante à de Dongbang Saki, mas de forma translúcida. Nada. Os olhos de Dongbang Saki brilharam. Quando as espadas se encontraram. Rachaduras começaram a se formar à luz da espada Taiji. Eu posso vencer. O nada estava um passo acima da espada Taiji. Devido à grande diferença de poder, ele não conseguiu destruir a espada de uma só vez, mas definitivamente poderia ganhar vantagem usando o nada. Além disso, ele é definitivamente mais fraco que Jiang Shang. Jiang Shang, o imperador do Império Murin que era praticamente a forma completa de Dongbang Saki. Seong Ji-han, que treinou junto com ele por 100 anos, era completamente adepto da luta. Subjungel. O nada avançou com confiança. No momento em que sua espada estava prestes a quebrar a espada Taiji. SSSS. 10 espadas começaram a aparecer no Taiji. Cada uma era uma espada mágica que brilhava com luz. Vamos jogar. Assim que as palavras de Dongbang Saki terminaram. Calma. 10 espadas de Taiji apontadas simultaneamente para Seong Ji-han. Cerca de 10 minutos após o início da luta. SSSS. Os olhos de Sang Ji-han se acalmaram ao ver o nada desaparecendo gradualmente.
Eu não tenho energia suficiente. Não importa quanto poder ele extraiu do Seong Ji-han aqui, criar o nada com esse nível de estatísticas azuis era quase impossível. Ele conseguiu completar a espada extraindo todo o seu poder. Mas depois de cerca de 10 minutos, ele estava chegando ao seu limite. Por outro lado, Dongbang Saki, ele ainda tem poder sobrando. Dongbang Saki estava pressionando Seong Ji-han empunhando 10 espadas de Taiji. Suas espadas foram destruídas inúmeras vezes pelo nada, mas não importa quantas vezes as espadas fossem quebradas, as espadas continuavam saindo do Taiji e não havia fim para isso. E nessa situação, ele não tinha poder absoluto para lançar uma ofensiva contra Dongbang Saki. O tamanho do Taiji foi reduzido pela metade. Dongbang Saki também não estava usando nenhum poder. Como Seong Ji-han mal conseguia segurar o nada enquanto olhava para o enfraquecido Taiji. Ji-han, estou aqui. A voz de Beren foi ouvida de cima. Ele estava flutuando no céu como se tivesse usado um feitiço de voo. Deixe-me ajudá-lo. Paa. Beren começou a liberar magia poderosa em direção ao Taiji. Cada um era um poderoso feitiço ofensivo digno de ser chamado de grande magia, mas... SSSS. O Taiji giratório reverso absorveu todos eles. Não. Os olhos de Beren se arregalaram ao ver isso. Ele pareceu surpreso, pois não conseguiu infligir nenhum dano, apesar de lançar um golpe decisivos. E então? Uau! Quando Dongbang Saki moveu o braço uma vez. Rachadura. As barreiras que Beren lançou quebraram de uma só vez e seu corpo começou a cair. Ah, ele não está ajudando em nada. Não, Beren é claramente um mágico poderoso, mas ele sempre parece quebrar todas as vezes. LOL. É porque o adversário dele é demais. FR, esse velho é um monstro demais. Ainda assim, como se ele tivesse recuperado os sentidos ao cair. Shu. Beren parou sua descida e flutuou de volta no ar. Ku, me desculpe, em vez de ajudar, eu só atrapalhei. Ru. A palavra desculpe saiu da boca de Beren? Ele não é o estéreo da realidade. Ele deveria ser bastante arrogante como o número 1 do mundo aqui, certo? Enquanto Seong Ji-han piscava enquanto ouvia seu pedido de desculpas. Como? É melhor se eu ajudar de uma maneira diferente. Apenas me diga. Beren deu um passo além, solicitando instruções de Seong Ji-han. Ok, então a família dentro do prédio primeiro. Família? Ah, Ellie e Sofia já foram evacuadas. Quando? Sua família não é minha família? Achei que você ficaria preocupado, então cuidei deles primeiro. Não. Desde quando ele ficou assim? Enquanto Seong Ji-han olhava para Beren, estupefato. Você é meu benfeitor que salvou minha vida 2 vezes. Desta vez, ajudarei no que puder. Ele estava ardendo de determinação, com um rosto decidido. Quão profundamente o Seong Ji-han aqui interagiu com Beren. Uau, o que há de errado com Beren? Ele não costuma ser assim. Uau, já vivi o suficiente para ver esse tipo de estéreo. Padre, estou tão emocionado. É possível uma pessoa se tornar uma pessoa melhor. Ele disse que o salvou 2 vezes, haha. Assim como os espectadores ficaram chocados ao ver esse tipo de estéreo pela primeira vez. Família, você diz. Dongbang Saki, que ouvia os dois em silêncio, coçou a barba. Então, você estava lá para proteger sua família? Entendo, eu não conseguia entender como você estava sofrendo todo o dano. Assim como Dongbang Saki disse. Seong Ji-han absorveu todos os golpes da espada Taiji que poderia dividir os céus com seu nada. Na verdade, isso foi extremamente ineficiente. Em vez de bloquear todos os ataques, se ele os tivesse desviado e evitado adequadamente, o nada teria sido capaz de infligir danos efetivos a Dongbang Saki antes de desaparecer assim. Mas eu não poderia fazer isso. Atrás dele estavam pessoas com quem ele compartilhou carinho, mesmo que por um tempinho. É claro que, estritamente falando, eles eram uma ilusão do diagrama dos 8 trigramas dos 9 palácios. E eles não poderiam realmente ser considerados uma família de verdade. Mesmo assim, ele não podia deixar o prédio desabar nem deixar que Sofia e a criança fossem soterradas pelos escombros. Quando Seong Ji-han recuperou sua determinação para alcançar o infinito, é preciso primeiro ficar sem emoções. Dongbang Saki suspirou suavemente, mencionando o infinito. 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 Um estado que apenas Jiang Shang, o imperador do Império Murin, alcançou. Na arca, Seong Ji-han treinou com ele por 100 anos para alcançá-la. Mas no final, ele não conseguiu alcançá-la e, em vez disso, produziu nada em massa para suprimir Mitra. Desde que voltei à Terra, não pensei mais no infinito. O infinito era um nível que apenas Jiang Shang pode alcançar. Depois de concluir isso, Seong Ji-han não desejou isso depois de terminar tudo. Mas por que Dongbang Saki mencionou o infinito? No momento em que os olhos de Sang Ji-han tremiam ligeiramente. Tudo isso é um processo para chegar ao infinito. SSSS. A energia de Dongbang Saki mudou. O Taiji encolheu rapidamente e dezenas de espadas de Taiji surgiram dele. Terei prazer em assumir o papel do vilão. E aquelas espadas. Paa.
Em vez de mirar em Seong e Ji-han como antes, eles se espalharam em todas as direções. O movimento das espadas revelou claramente sua intenção de destruir o mundo, ao invés de lutar contra ele. Aquele bastardo. Beren ativou sua força na tentativa de parar as espadas Taiji voadoras, mas... PSHSH. As espadas, em vez de serem detidas, perfuraram seu corpo. Ok. Estéreo. Ji-han, para a guilda. Todos foram evacuados para lá. Ele não conseguiu nem terminar essas palavras. Shu. Ele foi sugado por uma espada Taiji e desapareceu. Seong e Ji-han cerrou os dentes e olhou em volta. A floresta de edifícios, os arranha-céus de Manhattan, caíam como dominós porque Dongbang Saki estava determinado a destruí-los. Eu não posso bloquear tudo. Para impedir isso, tenho que mirar em Dongbang Saki. Seong e Ji-han apertou todas as suas forças para segurar o nada novamente. Mas... SSSS. Pelo contrário, Dongbang Saki estava aumentando a distância de Seong e Ji-han. Se você der carinho a uma criança ilusória, nunca alcançará o infinito. Dongbang Saki. Eu nunca pretendi alcançar o infinito. Seong e Ji-han gritou assim, mas... Isso não pode ser. A figura de Dongbang Saki desapareceu e... Seong e Ji-han, siga seus verdadeiros sentimentos. Suas palavras ecoaram como se viessem de longe. Siga seus verdadeiros sentimentos. Não era uma frase que ele ouvira muitas vezes? Sang Ji-han arregalou os olhos. Por enquanto, para a guilda. Após as últimas palavras de Beren, ele voou para a sede da primeira guilda americana para proteger as pessoas que havia evacuado. No entanto, as emoções tornam-se monótonas à medida que são destruídas. A voz ecoante de Dongbang Saki. Eu ajudarei com isso. Foi ouvido alto como um trovão, pouco antes de Seong e Ji-han chegar ao seu destino. E então, assim como uma espada Taiji foi apunhalada na sede da guilda. Pá! A espada de luz libertou a escuridão em um instante. Então, o prédio foi instantaneamente soterrado por ele. Quando Seong e Ji-han chegou à sede da guilda, tudo já havia desaparecido. E diante de seus olhos, enquanto ele parecia perplexo, o diagrama dos 8 trigramas dos 9 palácios entrou em colapso. Uma mensagem apareceu e sua visão escureceu. E quanto tempo se passou? Assim que ele começou a sentir a luz novamente. Uau, Deus Marcial Nin, você já resolveu isso? Ele ouviu a voz de Yoon-se ao lado dele. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.